Cara, tu quer aprender a desenvolver teus próprios jogos, suas próprias mecânicas, aquelas que tu viu na tua infância? Então vê o link da descrição que é o meu curso de desenvolvimento de jogos, onde você vai aprender do zero até ficar no nível muito bom para criar suas mecânicas. E eu tô adicionando um novo módulo onde a gente vai criar um jogo de Zelda, estilo Zelda. É nóis, vamos pro vídeo. Hoje a gente vai começar uma série aqui no canal que a gente vai aprender a criar o Undertale, ou pelo menos algumas mecânicas dele. E quais são as mecânicas que a gente vai criar nessa série, Pinguim? A gente vai fazer com que o personagem ande, tenha animações, tem o tile maps, que são os cenários, tem cutscene, sistema de diálogo e uma parte do sistema de luta de Undertale que a gente vai tentar imitar aqui, beleza? Então, vamos lá. Hoje é a aula 1 e a gente vai fazer o personagem andar. Aqui a gente vai criar o nosso projeto. Bota o nome de Undertale, bota a versão 3.0 e cria o projeto. Assim que abrir a nossa tela, a primeira coisa que a gente vai fazer é clicar nesse PNG padrão da Godot para a gente mudar o set padrão de imagens que vão vir. Basicamente, a Godot ela bota um filtro em todas as imagens que vem no começo se você não fizer essa configuração. E aí os nossos pixels, os nossos sprites, eles ficam todos desfocados. Então por isso que a gente tem que fazer essa configuração para dizer para a Godot, pô, a gente vai trabalhar com pixel art, então não bota esse filtro em nenhuma imagem que vai ter a seguir. Por isso que a gente faz essa configuração aí em cima, que vocês estão vendo. Logo em seguida, a gente vai criar um nó 2D, que é onde vai ficar toda a nossa cena, tudo que a gente vai fazer no nosso jogo vai ficar nessa cena aí. Então a gente vai criar um nó 2D e vai renomear ele de Road. Agora é a parte das configurações. Basicamente, como o Undertale ele não é uma tela retangular, a gente vai mudar as configurações da nossa janela. Então coloquem esses números aí que eu tô botando na configuração de vocês. Logo em seguida vocês vão sair da parte de configurações e vocês vão salvar essa cena principal, a Road, clicando em Ctrl S e salvando ela. E depois deem um play para ver se está tudo funcionando. Depois disso eu criei uma pasta chamada Assets, vocês clicam no botão direito naquele canto esquerdo ali onde ficam seus arquivos, mas isso vai de vocês, se vocês querem ou não criar. Eu arrastei todos os assets para a pasta dentro da Godot, ali para dentro daquela parte de arquivos, e a gente vai trabalhar com eles na próxima aula, né? Mas é bom já colocar logo. Agora a gente vai criar o nosso player. Vocês clicam no mais ali em cima, já procuram o Kinematic Body, que é o nó, que é responsável pelas físicas do nosso jogador, e também procurem um Collision Shape e um Sprite. Depois disso, vocês vão clicar nesse nó de Sprite que vocês criaram e vocês vão arrastar aquela nossa PNG da Godot para a texture dele ali na direita. Então, façam isso. Depois vocês vão criar uma colisão quadrada e ajustar essa colisão nesse PNG da Godot. Então vocês vão botar o sprite na parte de cima, a colisão na parte de baixo, porque vocês sabem, mas quem fica em cima aparece por trás e quem fica embaixo aparece por cima. Então a gente precisa fazer isso para a gente poder arrastar a colisão e deixar ela do tamanho da sprite, certo? Feito isso, vocês vão renomear o nosso Kinematic Body 2D para Player e nós vamos dar o Ctrl S e salvar a nossa cena do jogador. Depois disso, vocês vão vir em Road e vocês vão clicar nesse símbolozinho para vocês pegarem a cena do player e colocar ela no nosso mundo, que é onde vão acontecer todas as coisas, as histórias, as coisas. Vocês arrastam ele pro meio e vão fazer um teste para ver se ele aparece na tela. E olha aí, ele tá aparecendo. Depois disso, a gente vai para a parte do script. Vocês vão aqui voltar na cena do player, clicar nesse símbolozinho de papel e vocês vão criar um novo script pro jogador. Vocês vão criar ele vazio, né? No modelo aí vocês botam para empty e aí ele vai começar todo vazio. Eu aí criei uma pasta de script onde vão ficar meus códigos. Então se vocês quiserem criar também vocês podem, para vocês botarem todos os seus scripts, que são os arquivos que terminam com .gd, certo? Então se vocês quiserem vocês criam, mas se não quiser também tudo bem, é só um projeto pra gente treinar, então vamos lá.
Então, como eu tinha pensado que Undertale tinha um movimento suave, eu criei várias variáveis de aceleração e fricção para o personagem acelerar e para ele depois, quando ele parar, ele friccionar, como se tivesse um ar barrando ele e ele parando aos poucos. Mas ele não tem. Então, muitas dessas variáveis não foram usadas, mas é bom criar do mesmo jeito para vocês aprenderem, caso vocês queiram criar um movimento mais fluido, entendeu? Então, o que acontece? Vocês criam essas três primeiras variáveis de aceleração, fricção e max speed, que vai ser a nossa velocidade. E vocês criam essa quarta variável, que vai ser a nossa variável de posição. Ele vai dizer onde a gente está dentro do jogo na posição X e Y, usando diversos métodos da Godot que ajudam a trabalhar com física, beleza? Então é isso, não é nada demais, não fique com medo, eu vou explicar tudo com calma da Santa Maria José, eu vou explicar muito de boa, relaxem. Aí vocês criam um Physics Process, que basicamente é uma função da Godot que trabalha com os códigos que estiver dentro dela, vai funcionar 60 vezes por segundo. É muito bom pra gente fazer o personagem andar e por aí vai, fazer diversas coisas dentro dela, porque tipo, qualquer momento que a gente estiver clicando, ele vai funcionar, entendeu? Porque ele tá rodando muitas vezes por segundo. Então, primeiramente a gente vai criar essa variável de input vector, que basicamente ela vai servir para saber se a gente está apertando para a direita ou para a esquerda, e ele faz uma continha matemática bem simples que eu vou explicar aqui, para você tipo ir para a direita, para a esquerda ou para cima ou para baixo. É bem simples, cara, não pensa que é coisa, ai meu Deus do céu, vocês vão entender. Eu vou explicar direitinho. Então vamos lá, a gente está aqui no Paint para mostrar um pouquinho de como que funciona essa função. Basicamente, esse input vector vai saber se a gente está apertando para a direita, ou para a esquerda, ou para cima ou para baixo. E com isso ele vai fazer contas matemáticas para a gente conseguir ir para cima ou para baixo. Vamos lá, primeira coisa, a gente criou a variável, deixa eu botar a cor vermelha aqui. Criou a variável aqui e zerou ela, né? Lembre que vector normalmente é em relação à posição, ou a dois valores, certo? Um vetor é 2D. Então, basicamente é o seguinte, a gente zerou ela aqui, a gente criou ela aqui no começo, certo? E depois a gente falou o seguinte, eu quero pegar a posição X dela e eu quero fazer uma conta que é input action é stretch direita, input get action stretch esquerda. O que é isso aqui? O direita, se você estiver apertando na programação, se isso aqui for verdadeiro, se essa parte aqui for verdadeiro, isso significa que na programação isso é 1. Certo? O true na programação, algo verdadeiro, é 1 e o false é 0. Então o que significa? Se o input.getExtra, que isso aqui tá pegando a força do seu clicar no botão, que no caso é o botão direito aqui, ó, está especificando o right. Se você apertar o botão direito, isso aqui vai ser verdadeiro, certo? Então isso aqui vai ser 1. Show? E se você apertar se você não apertar o botão direito e não apertar o botão esquerdo, o esquerdo vai ser falso. Então vai ficar menos, ó, vocês estão vendo esse menos aqui? Ó, menos 0, né? Porque isso aqui você não tá apertando. Então, se a direita você tá apertando 1, você não tá apertando pra esquerda, 0. Então vai ficar 1, o menusinho vem pra cá, ó, e 1 menos 0. Enquanto é 1 menos 0, 1. Então, lembre o seguinte, a gente tá botando isso dentro do input vector.x. Então isso aqui é na horizontal, ó, tipo o personagem, então vamos desenhar o personagem aqui. Ele tá se movimentando da direita para a esquerda quando é o X, entendeu? E se o X dele for positivo, que é o caso nosso, ó, se a gente tá apertando só para a direita, do resultado dá 1. Se o X dele for positivo, ele vai sempre para a direita, certo? Mas vamos fazer o caso contrário. Se a gente não apertar o da direita, certo? Ele vai ser o quê? Vai ser 0. Vai ser 0 menos. E aqui, ó, se a gente apertar o da esquerda, o que acontece? Vai ser 1, né? Lembra que a gente falou? True é 1. Então, quanto é 0 menos 1? É igual a menos 1. Porque o menos ele tá na frente. Então, ele torna menos 1. E lembra que o seguinte. Sempre o negativo é pra esquerda. Certo? Quando a gente bota negativo, ele vai pra esquerda o personagem. No caso do X, né? Porque o X é só andar o personagem só na horizontal. Show? E aqui, a gente vai fazer a mesma coisa pro de baixo. Quando a gente vai pra baixo na programação, ó, quando a gente vai pra baixo, quer dizer que é mais, ó, mais. Quando a gente vai pra cima, é negativo, beleza? E aí é o mesmo sistema. Tipo, se a gente estiver apertando pra baixo, o que acontece? É 1. Então, se a gente não estiver apertando pra cima, aqui eu botei left, mas depois eu conserto lá na programação. Enfim, se a gente não estiver apertando pra cima, é 0. Então vai dar 1. E se é positivo, né? 1 é positivo, então ele vai pra baixo. No caso aqui é o y, a gente tá colocando dentro da variável y, tá vendo? Input.vector.y. Então a gente tá mexendo com a parte dele pra cima e pra baixo.
E aqui, ó, o X. A gente tá mexendo a parte dele pra esquerda e pra direita. Entendeu? Tentei explicar isso pra vocês, porque isso aqui vai ser responsável por saber pra onde a gente tá indo. Então, eu espero que vocês tenham entendido. E se a gente estiver apertando os dois ao mesmo tempo, por exemplo, o que acontece? O que vocês acham que acontece? Os dois são verdadeiros, né? Então, ó, o que acontece? O da direita é verdadeiro e o da esquerda é verdadeiro. Então, ele não vai pra lugar nenhum, porque zero. Fica zero. Ele não vai pra lugar nenhum. E é isso. Tá, então depois de toda essa explicação, eu criei essa condição, que vai da linha 18 à linha 25 aí, como vocês estão vendo. E aí, basicamente, ela diz o seguinte: se, na linha 18, né? Se a gente tiver apertado algum botão, se o vector, tipo, o input vector não for mais vector 0, porque ele já foi modificado porque a gente apertou algum botão, eu quero que ele, a velocidade dele, o velocity, né, que é a posição dele, seja igual a velocity.toward. Esse toward, ele vai, basicamente ele é o seguinte, em tradução, é mova entre tal lugar a tal lugar. Então ele vai mover entre o input vector, quer dizer, é a nossa velocidade, até a aceleração vezes delta. O delta basicamente é pra ele equalizar a parada, tá ligado? Tipo, dependendo do FPS que tá o seu computador, ele vai sempre tentar deixar o movimento certinho. Então é bom quando você trabalha com física você usar o delta. Basicamente é isso. E aí, então você tá dizendo para sua posição mover entre, tipo, se o nosso input vector ele é positivo, e ele, o ponto X, né, ele vai pra direita, então ele sempre vai ser diferente, dependendo do que a gente apertar, essa variável, né? Então ela é muito boa, porque a gente pode multiplicar pela nossa velocidade, a gente vai sempre ir pra uma direção e multiplicar pela velocidade. E aí, basicamente é isso, a gente vai mover, dependendo do input vector, para alguma direção diferente, vezes a nossa velocidade com a aceleração, entendeu? Depois vocês vão ver que eu tirei essa parte, mas é muito bom vocês fazerem isso pra gente testar e vocês verem como vocês vão criar um movimento fluido daqui a pouco. E agora explicando um pouquinho esse else, né, da linha 21 à linha 22, que basicamente é o seguinte, é o contrário, o else é sempre ao contrário. Se a gente não tiver apertado nenhum botão, ou a gente não tiver apertando o botão, basicamente eu quero que você se mova para a velocidade zero, que é o vector zero ali, né? Basicamente é isso que a gente tá fazendo, com o uso da fricção, pra gente ter uma transiçãozinha, deixar bem clean, tá ligado? Ele bem deslizantezinho, é assim que fala. Depois de tudo isso, você vai dizer que o seu velocity, e todos esses cálculos que a gente fez, usando move toward, tá ligado? Ele vai ser igual a move and slide, que é um método da Godot, que faz cálculos físicos pra saber se você tá encostando, pra fazer você se mover, basicamente. E ele requer uma variável de posição. Então a gente passa o velocity. Então velocity é igual a move and slide velocity. E assim a gente consegue se mover. Exatamente. É isso. Só que Undertale não é um movimento assim, tá ligado? Tipo, não é um movimento fluido. Então eu fiz algumas modificações. Então vocês podem ver minhas modificações aí na linha 18 até a linha 22. Que basicamente é o seguinte. Eu não tô mais usando o move toward, que faz basicamente, tipo, ele ficar fluido, tá ligado? Eu tô passando ele cru. Tô falando o seguinte, cara, ó, é o seguinte, tua posição é o seguinte, tu vai do input vector até, tipo, o input vector é só a posição, né? Tu vai, por exemplo, eu tô apertando pra direita, o input vector é 1, vezes a minha velocidade que é 200, então vai ficar 200. Mas se eu for pra esquerda é menos 1, então vezes vai ficar menos 200, entendeu? Então, tipo, vai pra essa velocidade aí que eu dar, tá ligado? E aí, tipo... Se você não estiver apertando nada, eu quero que você pare, imediatamente você pare, não tem transiçãozinha, não tem nada. É isso, para e anda, vai pro lugar que eu tô dizendo, para o input que eu tô dizendo, né, a posição naquela velocidade e para quando eu quero, naquela hora, para no exato momento que parar, tá ligado? E é isso. E foi assim que ficou. Basicamente, esse é o primeiro episódio da nossa série, eu espero que vocês tenham entendido, eu tentei... Mano, fazer um tutorial legal, explicativo, indo passo a passo, do passo a passo, que ninguém faz isso no YouTube. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês realmente tiverem gostado, peço pelo episódio 2, que quando eu tiver vontade eu crio. Vai ser a parte das animações. Vocês já viram quantos episódios vão ter, então já sabem onde é que é o começo e o fim. E é nóis. Muito obrigado. Valeu. Cara, tu quer aprender a desenvolver teus próprios jogos, suas próprias mecânicas, aquelas que tu viu na tua infância? Então vê o link da descrição, que é o meu curso de desenvolvimento de jogos, onde você vai aprender do zero até ficar no nível muito bom para criar suas mecânicas. E eu tô adicionando um novo módulo onde a gente vai criar um jogo de Zelda, estilo Zelda. É nóis, vamos pro vídeo.